Bem-vindos. Vamos hoje fazer a nossa primeira live. Como estamos nesses tempos de quarentena, resolvemos fazer um bate-papo sobre cinema. Para quem gosta, nosso streaming está crescendo, a gente tem essa seleção aí. Imagine que todos vocês que estão aqui já estão inscritos, já conhecem a nossa seleção. São mais de 170 filmes já e toda semana a gente coloca filmes novos. Nesse período estamos colocando os 2 por semana, mas em geral são 4 filmes por semana. Chico chegou. Tudo bem, Chico? Tudo bom, André? Nós vamos toda semana fazer esse bate-papo, sempre com um crítico convidado. Mas estamos aqui, Peeping Tom, Tortura do Medo, filme de Michael Powell. Eu não vou falar muito, deixa ele falar. E se ele não falar alguma coisa que eu gostaria, eu complemento depois. Então, Chico, está com você. Primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer, tá? Ser o primeiro para estrear as lives de vocês. Muito legal mesmo. Então, o Peeping Tom é um filme que você falou, um filme do Michael Powell, que é um diretor que eu gosto bastante. Tem vários filmes muito interessantes dele que tinham gêneros completamente diferentes. E agora, no Peeping Tom, ele vai para um lado completamente oposto, né? Que é o suspense. Você viu, André? Vi, eu já tinha visto há muitos anos atrás. Tinha sido um filme que tinha me marcado muito, e até por isso que eu consegui, quando achei os direitos do filme, pensei para o à la carte. E agora revi no final de semana para estar com ele na ponta da língua para o bate. O filme eu acho um filme revolucionário para a época, né? É um filme que coloca o espectador no ponto de vista do assassino e que chama a atenção para o papel de quem assiste, né? O papel de quem observa. E isso incomodou muito. O filme foi super polêmico. O filme foi, na verdade, foi praticamente o fim da carreira do Michael Powell, que foi recuperado muito tempo depois. Então foi um filme marcante em vários sentidos, assim. É um filme que eu acho que não tem o lugar que ele merece na história do cinema, assim. É um filme que merecia ser mais conhecido, mais visto e mais discutido também. Então, como o Chico comentou aqui, eu acho bacana, Michael Powell tinha uma carreira, uma longa carreira. Ele fez mais de 50 filmes como diretor, começou a carreira nos 40. Ele teve um período em que ele fez filme com um diretor, o judeu-húngaro, que tinha fugido durante a Segunda Guerra. E Isso. eles fizeram 3 filmes, pelo menos, que são emblemáticos, né? Fundamentais, que é Black Narcissus, Sapatinhos Vermelhos, que é um filme insólito, genial. E tem Genial. também que eles fizeram juntos, que tem um nome mais comprido, Vida e a Morte, do E Capitão Coronel Blink. Coronel Blimp. Esses É, 3 são icônicos. Michael Powell era aquele, assim, nos anos 40, 50 era o cara do filme inglês. E por isso que ele tinha dinheiro para fazer Pimping Tom. E aí o filme foi tão polêmico, tão polêmico, tão polêmico, que ele acabou. exatamente. O Michael Powell tinha influência muito com a fantasia, né, com o lúdico, com o onírico tal, nos filmes dele. Então, quando ele vai para o Peeping Tom, ninguém estava esperando muito essa conversão, essa mudança total, né? Esse é o segundo filme, se eu não me engano, dele, sem o Emerick Pressburger, que, como você falou, era o parceiro dele de muitos desses grandes clássicos ingleses. O que é interessante lembrar assim, que nessa época o Michael Powell ele era, como você falou, era o grande cineasta inglês, era o cara que era respeitado, que fazia filmes de arte, que fazia filmes que ganhavam prêmios, que eram lembrados, né, que, enfim, era um patrimônio da Inglaterra. Então ninguém esperava que ele fizesse esse filme. É um filme que já na primeira cena já muda totalmente a perspectiva que se tem de um filme, de qualquer filme, na verdade, né? Que é você entregar o olhar do protagonista para o espectador. Então, é um momento em que o espectador, ele toma consciência de que ele é um espectador mesmo, que é o cara que está olhando, que está assistindo, e, ao mesmo tempo, tem um incômodo de você estar assistindo o que acontece pelos olhos de um assassino. Então, é um filme que tem que, quando estreou, as pessoas ficaram chocadas. Teve crítico que disse que tinha que queimar o filme, jogar fora tal, que não mereceria nunca um lançamento de um filme assim.
E quando o filme foi lançado, por causa dessa repercussão negativa, ele foi tirado de cartaz muito rápido e ele só foi recuperado lá nos anos 80, no final dos anos 80, meio dos anos 80, quando o Martin Scorsese, que gostava muito do filme, é um dos filmes favoritos dele, resolveu, sei lá, dar um apoio para o Michael Powell, que nunca mais terminou fazendo nada muito significativo. E aí o filme realmente foi visto pelas pessoas e foi visto como um filme revolucionário que é. Então é um filme que eu acho que é fundamental para quem quer conhecer a história do cinema, para quem quer conhecer filmes que falam sobre filme, sobre o ato de filmar, porque eu acho que além dessa discussão que ele tem sobre o nosso ponto de vista, ele tem essa discussão sobre o ato de filmar. Então o cara que é o assassino, né? Que isso aí não é spoiler porque está na primeira cena já. Alguns comentários, né, sobre essa inovação que o Chico está falando. Para quem já viu o filme, e mesmo para quem não viu, eu não vou ficar na primeira cena do filme, como o Chico falou, é um plano sequência feito, teoricamente, pela câmera do assassino, que ele encontra uma prostituta na rua, ela diz para ele tanto, eles vão juntos, ela abre a porta, ele está na casa dela, ela abre a porta do quarto, na verdade, onde ela mora, e ele entra atrás. É um plano sequência. Quando você vê, a câmera que o personagem usa é uma câmera pequenininha. Mas, na verdade, ninguém filmava com uma câmera daquele tamanho. As câmeras eram enormes. Então, é um super exercício cinematográfico fazer aquele plano sequência com uma enorme câmera parecendo uma coisa tão simples como se fosse Exato. a que o personagem usa. Outra coisa, é o primeiro filme inglês da história para uma mulher nua também, moderada, porque a Inglaterra, uma pessoa aqui até comentou, a Inglaterra nessa época era extremamente moralista, assim, muito moralista, quase cristiana ainda. Então, um filme, em 1970, é o primeiro filme com uma mulher seminua num filme inglês. A outra coisa também que o filme tem de polêmico é como ele apresenta o assassino, né? Porque, de certa maneira, ele é uma vítima, né? Não vamos aqui dizer por quê, para não estragar para quem vai assistir, mas ele é um personagem trágico e um personagem que que o espectador, de certa maneira, quase simpatiza. A gente não chega a torcer por ele, a gente quase simpatiza. É diferente, por exemplo, de Psicose, que é um filme da mesma época, aonde o assassino é muito diferente, né? Então, acho que tudo isso fez esse filme tão polêmico, mas, ao mesmo tempo, é extremamente bem dirigido, tem um ritmo, você não percebe, é um filme que tem 60 anos, né? Esse ano está fazendo 60 anos, e ele não parece. Ele parece pelas roupas que tem na Inglaterra, né? O tipo de roupa, principalmente muitas mulheres, os cabelos, é muito evidente que é um filme dos anos 60. Mas, olha, tem gente dizendo que simpatizou com o bandido. Eu acho que a própria maneira de apresentar esse personagem já faz com que a gente crie algum tipo de elo com ele, né? Isso eu acho outra jogada de mestre do Michael Powell. Eu acho que nesse filme ele trabalha com tantos elementos, né, de linguagem, de narrativa e cinematográficos mais físicos, vamos dizer assim, mais palpáveis, como a fotografia, que eu acho que o conjunto é muito único. Então, o filme é de 1960, né, como você falou, naquela década, início daquela década, o cinema estava mudando no mundo todo, né, em vários lugares e se renovando, mas em 60, assim, você tinha, claro, você já tinha o Acossado do Godard, tal, o Truffaut já tinha feito a estreia dele também, mas o cinema estava começando a mudar ali, então mudar mais radicalmente, eu digo. E o Michael Powell, que era um diretor muito tradicional, afeito a muitas histórias mais tradicionais e, como eu falei, mais ligadas um pouco à fantasia, um pouco ao onírico, tal. Então era um diretor de respeito. Ele fazer um filme desse é muita coragem numa época dessa, né? E para um cara que tinha a carreira que ele tinha. Ele tinha separado do Pressburger um pouquinho antes, mas eles não brigaram, eles simplesmente acharam que já tinham feito muita coisa juntos, cada um foi fazer o seu, e aí o Michael Powell foi, despirocou e fez esse filme.
Eu acho um grande filme. E outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte, tem a personagem da Moira Shearer no filme, que é uma atriz que já tinha trabalhado com ele no Contos de Hoffmann e no Sapatinhos Vermelhos, ficou famosa, era uma bailarina e tal, e que ele era uma atriz muito famosa, uma figura muito famosa na Inglaterra, e o destino, não vou contar, não quero também contar muita coisa, mas o destino que ele dá para a personagem dela era muito incomum na época, para uma atriz tão famosa fazer um personagem que acontece o que acontece com ela. Então, eu acho que tem muitas revoluções pequenas ali nesse filme. Tem algumas. Outra coisa divertida é que ele faz, não muitas, mas faz algumas referências à vida cultural da época. O personagem principal é um cinéfilo ao mesmo tempo. Tem uma cena em que ele está na filmagem, ele trabalha como câmera numa produção, e tem um outro rapaz que também trabalha lá, e o rapaz convida ele para sair naquela noite, e ele fala que não pode, e o cara diz, bom, amanhã então a gente conversa sobre aquele filme que está passando no Everyman. Everyman era um cinema super cult que tinha em Londres, uma espécie de Belas Artes menor, ficava num bairro um pouco mais afastado, que tinha 2 salinhas. A primeira vez que eu fui para Londres, eu obviamente fui no Everyman. Então tem uma série de referências. Tem mais algumas que vale a pena você prestar atenção e que compõem essa... Eu não li em lugar nenhum, mas na primeira sequência que a gente tem nesse set de filmagens, tem uma cena super simples sendo filmada e na claquete você vai ver o número da cena e o número do take. E o take já é 43. E o diretor manda a atriz fazer de novo, manda a atriz fazer de novo. É um simples desmaio. E assim, ela nunca muda. Eu acho que isso aí é uma crítica ao Stanley Kubrick, que era o rei de fazer muitos takes da mesma cena. Enfim, é uma crítica, claro, ao preciosismo, às vezes exagerado, de alguns cineastas, o que, pelo amor de Deus, não é o que eu acho do Kubrick, porque é com certeza um dos meus cineastas favoritos. Mas, enfim, o filme é muito autorreferente também à cultura e ao cinema, né? Não é só a coisa do cara que filma. Isso está muito dentro do filme de várias maneiras. É um cineasta cinéfilo, você percebe um cineasta cinéfilo ali, né? O Powell, com tanta referência, com tantos níveis, com tantas camadas. Outra coisa que eu achei muito interessante, assim, ele ter escalado esse ator, ele tem um nome alemão que eu vou dizer aqui, mas é complexo, tá, gente? Karl-Heinz Bohm. Ele, na verdade, ele é o mocinho da série de filmes Sissi, né? Que era uma série romântica dos anos 50, que tinha vários filmes com a... Esqueci o nome dela. Esqueci realmente o nome dela. A Romy Schneider, exatamente. Então, ele pega o mocinho da Sissi, que era como se ele estivesse pegando, sei lá, o príncipe dos filmes de hoje em dia, né? O galã dos filmes de hoje em dia, românticos, e dá um papel totalmente, sei lá, completamente diferente do que ele faz. A associação da imagem, eu acho que também tem um jogo aí do Powell de chocar por quem está fazendo aquele filme, né? Por o cara que está fazendo ser o cara que era um príncipe encantado até 2, 3 anos antes, né? Então, eu acho que é tanta revolução que ele faz, é tanta coisa que ele faz em vários momentos do filme, em vários níveis, que o filme é muito saboroso. A primeira vez que eu vi, eu não tinha tanta informação sobre o filme, eu vi meio despretensiosamente, assim, vou ver, eu gosto de ver filme antigo e tal. E aí eu fiquei completamente chocado, assim, com o filme, virou um dos meus filmes favoritos, e aí agora tive a chance de rever e foi muito legal. Eu li uma entrevista do Michael Powell em que ele fala que o cineasta favorito dele era o Luiz Buñuel, o que eu acho que combina muito com esse filme, né? Embora o Luiz Buñuel já fosse um cara do surrealismo, mas esse filme, se você pensa dentro da obra do Michael Powell, como você mesmo disse, é uma radicalizada muito grande, né? Totalmente. E, de certa maneira, o plot do filme não é exatamente naturalista. Não vamos aqui desenvolver muito, mas ele tem essa metalinguagem, essa autorreferência, enfim, muito presente. Tem uma coisa que eu acho curioso, é que tem uma hora lá no filme que o personagem pergunta para o senhor mais velho como é que poderia se chamar ser voyeur, secretário da vida alheia.
E aí eu fiquei sabendo, porque eu não lembrava, que tem uma palavra para isso, que é escopofilia. Então, agora, se você tiver algum amigo voyeur, não é voyeur a palavra. O seu amigo sofre de um transtorno que vem a ser escopofilia. É um escopófilo. Olha, eu também não sabia. Quer dizer, talvez soubesse e tinha esquecido, não sei. Mas é isso, eu acho que a chance de ver esse filme é muito legal. Acho que é um filme que precisa ser mais visto, precisa ser conhecido pelas pessoas. Né? E ele é do mesmo ano, você falou assim, ele é próximo à Psicose, ele é próximo mesmo, ele é do mesmo ano do Psicose, que teve um impacto gigantesco. Também foi um filme que chocou, que teve uma recepção meio polêmica, não tão polêmica quanto o Pippin-Tom, mas teve também. Só que eu acho que o filme, o Pippin-Tom, eu acho que ele tem uma relação maior com outro filme do Hitchcock. É até meio óbvio dizer isso, mas assim, eu acho que tá no cerne ali, que é o Janela Indiscreta. O Janela Indiscreta já é um filme que coloca você, que questiona o seu papel de espectador, de pessoa que assiste, de vê, de testemunha. O Pippin-Tom acho que radicaliza esse questionamento, esse papel então do espectador. Então eu acho que ele potencializa algumas coisas que o Hitchcock já trabalha genialmente. Então são dois filmes que eu acho uma sucessão dupla maravilhosa para você falar sobre voyeurismo, escopofilia e tal. Mas eu acho que aqui a gente tem uma diferença. Sou mega fã do Hitchcock, fiz exposição sobre ele, meu primeiro cineasta favorito. Mas o Hitchcock trabalhava muito mais com a sugestão do medo. Sim. E o Pippin-Tom, ele vai, né? Ele Exato. leva você. Você literalmente entra. Exatamente. O Psicose, né, foi feito em preto e branco porque o Hitchcock, ele podia ter feito colorido, ele tinha dinheiro para isso. Ele fez preto e branco. Já tinha feito vários. A cena da banheira ia ter sangue e ele não queria que aquele sangue assustasse o público sendo vermelho, então ele filmou em preto e branco. Então, assim, o Hitchcock vai numa direção, embora os filmes sejam de psicopatas que matam mulheres, de certa maneira, eles tomam caminhos muito diferentes. Enquanto o Michael Powell incomoda o espectador, né, ele leva você lá aonde acontece, o Hitchcock trabalha muito mais com a imaginação do espectador e menos explícito, né? Exatamente. Por isso que eu acho que ele potencializa no sentido do choque mesmo. Eu acho que ele é mais literal nessa coisa de você ver aquilo, você sentir aquilo. E uma outra coisa, um outro aspecto que eu ia falar, que aqui o Varetinho07 falou, e é interessante, ele cita um momento em que um senhorzinho entra numa loja e vai comprar jornais e leva umas fotos sensuais. Eu acho que em vários momentos do filme você tem meio que alfinetadas na sociedade inglesa, que, como você falou, era uma sociedade muito, muito conservadora, acho que uma das mais conservadoras da Europa, do mundo todo. Foi uma das últimas a liberar de ser crime a homossexualidade, por exemplo. Então, tinha várias questões muito conservadoras ali, e o fato de um senhorzinho ir na banca de jornal, comprar jornal e comprar foto da mulher pelada também, mostra um pouco de como o Paulo via aquela sociedade da época, né? E nessa cena, o senhor chega na lojinha de jornais e pede um jornal, aí pede um segundo jornal, aí muito sem jeito pergunta se o dono da loja tem umas vistas, ou seja, ele não pede foto de mulher pelada, ele pede vistas. Vistas, teoricamente, seriam fotos de geografia, né? A Torre Eiffel, e aí o cara já sabe o que o cara quer dizer, mostra, e o cara muito recatado, e no fim ele leva um monte de foto. Então é isso mesmo, a Inglaterra, com certeza, nos anos 60, era o país da Europa mais conservador. Você deu até esse exemplo lamentável, mas em vários outros sentidos, né? Sim, vários. E não só no cinema, na vida mesmo. Isso é um retrato da vida. E acho que por isso que o filme incomodou tanto. E por isso que, voltando no Psicose, os dois filmes são marcos na carreira dos seus autores. O Psicose foi a maior bilheteria do Hitchcock e tornou o Hitchcock uma figura mundial. E o Pippin-Tom, de outro lado, acabou com a carreira do Michael Powell. Né? E dois filmes que falam de psicopata, que falam de assassino de mulher e tiveram repercussões completamente diferentes. Mostra quão
conservador. A Varetinha aqui está lembrando que o cara nem queria os jornais, na verdade. Porque quando ele sai da loja, ele nem leva os jornais. Aí o dono da loja que falou, seu jornal. E aí o cara pega. Mas uma coisa que eu estava até lendo sobre para poder falar com você é que a pessoa que escreveu ela faz um questionamento interessante assim. Não deu tempo do Pimpintom ser testado pelo público, né? Não deu tempo da gente saber se ele seria um grande sucesso de bilheteria também. Talvez pelo tema, pela temática, pela polêmica, talvez ele fosse um sucesso tão grande quanto Psicose, ou sei lá, guardando as devidas proporções, porque Inglaterra, Estados Unidos tinha um público muito maior, mas podia ter sido um sucesso de bilheteria, só que aí, né, a censura, que nunca é uma coisa muito boa, termina matando essas potencialidades, né? Então, o filme a gente não sabe o que é que... A própria distribuidora decidiu tirar o filme de cartaz. Então, literalmente, foi uma censura suicida. Ou seja, o investidor do filme, o distribuidor do filme, produtor do filme, decidiu tirar o filme de cartaz pouco tempo depois que ele entrou. E o filme, inclusive, a versão que a gente tem, ela é um pouquinho mais ousada do que a versão que os ingleses viram, porque o filme foi cortado pela própria distribuidora. Algumas das cenas, não posso falar isso, mas a cena que uma das moças que ele vai filmar, né, ele filma moças, ela estava com o seio meio de fora. Essa cena foi diminuída. Enfim, teve uma série de cortes. Depois, quando o Scorsese resolveu recuperar o filme, recuperar o Michael Powell, eles conseguiram recuperar lá no laboratório alguns pedaços, mas não é a versão integral, porque vários foram perdidos. É uma pena, né? É uma pena que isso aconteça com um filme que é tão importante, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante, você falou que tem que o filme não é muito como eu não lembro qual é a palavra que você usou, mas tem alguma artificialidade na maneira de tudo, na verdade. Eu acho que isso tem a ver com assim, quem o Powell era, que era um cara de cenário, de filmes grandes cenários, de estúdio e tal. E também eu acho que tem a ver com ele criar um ambiente que eu acho que assim, ele é meio contrastante o que ele faz, porque ele cria um filme que tem uma proposta um pouco mais realista no sentido de como você vai enxergá-lo, de como você vai recebê-lo, mas ao mesmo tempo ele cria, eu acho que um ambiente um pouco artificial no sentido de que é cinema o tempo inteiro. Então, aquele set de filmagens que a gente vê algumas vezes ao longo do filme, que você citou já uma vez, ele tem vários elementos ali que parecem meio artificiais ali, né? E a fotografia desses momentos, de todos esses elementos, eu acho que também as cores são muito marcantes, ele tem um trabalho de cor muito bom, que foge um pouco da realidade, mesmo do factual, da coisa mais imediata, tal, de como é na vida real. Mas eu acho que ele trabalha isso até para moldurar isso num cenário mais cinematográfico, mais fora do campo real. Então, acho que tem muitas dicotomias no filme que eu acho que só fazem ele crescer para mim. Com certeza, quer dizer, isso que eu falei, do filme ter uma certa artificialidade, não é dele ser falso, mas é de não ser um filme, vamos dizer, naturalista, né? Aquela coisa que as pessoas suam, vamos dizer assim. Mas o filme é muito, muito real. Outra coisa aqui que um amigo aqui comentou, eu perdi o nome dele, mas ele vai saber que eu estou falando porque ele comentou, muito bacana, é da fotografia, né? O Otto Heller, que é o diretor de fotografia e faz a câmera, ele literalmente usa a câmera muitas vezes como um revólver, como uma arma, né? Ela vai no personagem. É muito bacana o comentário que o Rafael fez. E, de novo, aqui a Júlia está falando da arte e da fotografia. Fotografia é o que a gente está falando. A arte é o que você falou. Os filmes do Michael Powell, junto com o Emmerich, eram muito deslumbrantes do ponto de vista de fotografia, né? Black Narcissus e Sapatinho Vermelho são... vamos ver se a gente acha esses filmes para ter aqui em breve, porque são dois filmes absolutamente incríveis. Mas a fotografia do filme é incrível.
a coisa da cor, né, do filme. Tudo tem cor, né? Tudo tem vida, é tudo muito potente. Aqui alguém perguntou, deve ter chegado há pouco, Psicose e Tortura do Medo foram feitos no mesmo ano, por incrível que pareça. Tinha uma energia no ar. E eu estava aqui lembrando de uma outra citação, que naquela cena da filmagem, que tem uma caixa grande, uma espécie de baú, que acaba sendo usado depois azul no filme, para quem viu vai lembrar, mas eu não vou falar para quem não viu ainda, é uma referência a Festim Diabólico do próprio Hitchcock. Não Pode é? ser. Não é coincidência. Não Não tinha é pensado coincidência. nisso. E é Né? interessante que eu ia até citar outra curiosidade, assim, que como o Hitchcock fez em quase todos os filmes dele, principalmente depois de um tempo lá, dos anos 40 para cá, acho que ele fez em todos, que é fazer a famosa ponta dele nos filmes, que era bem engraçada, bem curiosa. O Powell não faz uma coisa engraçada, só que ele aparece no filme também. Ele é que interpreta, né? O pai do personagem principal no filme caseiro que roda lá em algum momento do filme. Então, ele assume esse papel para ele. E aí eu acho simbólico que ele interprete um personagem que seja tão importante para a definição de quem é esse protagonista. Então, ele é o diretor e ele também é o pai do personagem. Ele é o responsável completo por aquele personagem. E mais, quem faz o personagem principal do filme na infância é o filho do Michael Powell. O Michael Powell colocou o próprio filho como filho dele, porque ele faz o cientista, né? E o assassino, na juventude, é o próprio filho. Ou seja, ele é literalmente o autor da história. Exatamente. É justamente a maneira como ele trata o garoto que vai, né, depois ter esse... A gente assiste, durante o filme, essa filmagem caseira que o pai teria feito com o garoto. E depois também aparece a madrasta do garoto, a mãe do garoto, enfim. Tem um pouquinho ali nos filmes caseiros. E essa foi uma das talvez mais graves faltas do Michael Powell. Vários críticos consideraram absolutamente imoral que ele pusesse o próprio filho como o assassino do filme na juventude. Que ele teria maltratado, que isso era um abuso de criança. Enfim, foi uma das coisas mais criticadas. E também, xeretando, eu vi uma entrevista do filho do Michael Powell, já adulto, muitos anos depois, que pergunta, algum jornalista desses mais, enfim, mas você sofreu muito na filmagem? E o cara gargalha. Eu falo, imagina, foi mó barato fazer um filme com meu pai, adorei. Enfim, mas o seu ponto foi muito bem colocado. O Michael Powell literalmente é o autor do filme, embora ele não tenha escrito o roteiro. Exatamente, é o roteiro do Leo Marx, né? Que inclusive escreveu a história original. Então é um filme pensado para o cinema, né? Ele não vem de nenhum lugar, é um filme que se resolve no cinema mesmo. Eu acho tá no meu top 10 de filmes da vida. Acho que é um filme que toda vez que eu vejo, eu revi agora de novo para conversar e me encanto com o filme. Acho que ele me encanta em vários níveis. O Valentim falou aqui da trilha sonora, que também é muito legal, que é um outro paralelo que dá para fazer com o Hitchcock, né? Onde a trilha é muito importante, quase um personagem à parte no filme. Eu acho que é um filme que tem um pacote completo. Você vê a mão do diretor desde administrar aquele roteiro, criação do personagem, direção dos atores, que é bom lembrar que assim, a gente estava numa fase de transição da atuação, né? Algumas atuações ainda são aquele estilo antigo e tal, que mudam a partir do meados dos anos 50, mas esse filme ainda tem alguns atores mais presos daquele modelo de interpretação. Mas eu acho que já tem trabalho de tentar extrair uma outra coisa dos atores, uma pegada um pouco mais complexa, mais profunda. E também acho que o filme, tecnicamente, é impecável em todos os aspectos. Bom, a gente já está aqui chegando no nosso tempo. Chico, obrigado, pessoal, obrigado. Semana que vem a gente vê mais e aproveite esse tempo em casa para assistir bons filmes e ler bons livros. Valeu!